Forças russas prosseguem ataques em diversas regiões da Ucrânia. Nova vaga massiva de migrantes chega à Europa pelos Balcãs. Milhares estão concentrados na fronteira da Sérvia com a Hungria. Em Portugal, o último dos 3 dias de greve da Portway. Em Espanha, começa a paralisação da Iberia Express. Restos mortais de José Eduardo dos Santos repousam ao lado de Agostinho Neto, um funeral de Estado sem a presença de 3 dos seus filhos. Para além do bombardeamento massivo na região de Dnipropetrovsk, as tropas russas bombardearam este fim de semana diversas outras regiões na Ucrânia, entre elas Kharkiv, Kharkov, Bogodukovsky, Chugevsky e Iziumsky. Na região de Donetsk, os bombardeamentos continuaram durante a noite em Sloviansk e em Kramatorsk e também nas proximidades de Avdiivka. Este residente em Sloviansk conta que é a segunda vez que passa por um ataque. A primeira vez foi em Kramatorsk, quando um míssil Toshka-U atingiu a estação ferroviária durante uma evacuação. Diz que em Kramatorsk foi muito mais assustador do que aqui, porque lá foi inesperado, aconteceu durante o dia e ele podia ouvir a explosão, mas aqui não ouviu nada, apenas acordou porque sentiu uma sujidade na boca, mas no princípio nem percebeu o que era. O caminho de ferro de Kramatorsk voltou a ser atacado durante a noite, assim como as localidades nos arredores da central nuclear de Zaporizhia. A situação mais difícil permanece nos distritos de Kakhovka e Berislav. As autoridades russas que controlam a região de Kherson dizem que houve ataques ucranianos na área da central hidroelétrica de Sokol, em Nova Kakhovka. Kiev diz que era onde se encontrava uma base militar russa. Enquanto prosseguem os combates, a União Europeia discute esta semana a interdição de vistos aos turistas russos. Alguns países já avançaram com medidas, mas querem uma posição comum. O assunto estará em discussão na reunião dos ministros dos negócios estrangeiros nos dias 30 e 31, em Praga. A proposta terá de vir da Comissão, mas exige a unanimidade por parte dos 27. Os fogos florestais na região de Ryazan, na Rússia, não dão descanso aos bombeiros. Nas últimas 24 horas, a extensão ardida terá aumentado cerca de 2.600 hectares, totalizando cerca de 17.500 hectares desde o início de agosto. A região que está a arder situa-se a cerca de 180 km de Moscovo. Desde há 10 dias que o cheiro a queimado e o fumo se fazem sentir na cidade. Os bombeiros lutam com dificuldades não só pela extensão da área a arder, mas também pelas condições meteorológicas, com ventos fortes e temperaturas que ultrapassam os 30 graus. O primeiro foco de incêndio na região ocorreu no dia 7 de agosto, o segundo um dia depois. Há 3 semanas que as chamas lavram sem dar tréguas. A Europa assiste ao regresso massivo dos migrantes através da rota dos Balcãs. De acordo com a agência europeia Frontex, foram detectadas mais de 70.000 travessias desde janeiro, 3 vezes mais do que no mesmo período de 2021. É o maior fluxo desde a crise migratória de 2015. Estes migrantes são, na maioria, provenientes do norte de África e da Ásia. Mais de 10.000 pessoas permanecem em Subótica, na fronteira entre a Sérvia e a Hungria, detidas pelos muros de arame farpado de 4 metros de altura, mandados construir por Viktor Orbán. Entrar na Hungria é difícil e perigoso, e os que conseguem dirigem-se rapidamente para a Áustria. Desde o início do ano, o país registrou 42.000 pedidos de asilo. Viena diz que a Áustria está no limite da sua capacidade e pede à Sérvia que imponha vistos para indianos e tunisinos. A greve da Portway, a empresa responsável pelos trabalhadores de assistência em terra, levou este domingo ao cancelamento de 82 voos em Lisboa e 12 voos no Porto. Segundo o porta-voz do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil, no último dos 3 dias de greve, a adesão manteve-se em cerca de 90% nos 2 maiores aeroportos do país.
No Funchal, a adesão à greve registrou este domingo um ligeiro aumento. O mesmo aconteceu em Faro. Nestes dois aeroportos não houve nem estão previstos cancelamentos. Registram-se principalmente atrasos nos voos. Em Espanha, a operação de regresso de férias de verão coincide com o início da greve da tripulação de cabine da Iberia Express. Na sexta-feira, a filial de baixo custo da Transportadora Nacional cancelou 8 voos domésticos. A greve deverá resultar num total de 92 cancelamentos de voos, afetando mais de 17 mil passageiros. Em relação à greve dos pilotos da EasyJet, causou 4 cancelamentos este domingo, 2 em Barcelona e 2 em Maiorca, todos voos internacionais de e para Londres e Genebra. Celebra-se o perdão em Áquila com a presença do Papa Francisco na cidade italiana. O Papa realizou a cerimónia do perdão celestino, o ritual para abrir a porta da Basílica de Santa Maria de Colemaggio. Uma tradição que tem lugar desde 1294, inspirada no Papa Celestino V, que pretende promover os valores da hospitalidade, fraternidade, reconciliação e paz. O Papa Francisco disse que o povo de Áquila demonstrou um caráter resiliente, enraizado na sua tradição cristã e cívica, que lhe permitiu resistir ao choque e dar início ao corajoso e paciente trabalho de reconstrução. Com estas palavras, o Santo Padre também quis prestar homenagem às vítimas do terremoto que atingiu a cidade há 13 anos e que provocou mais de 300 vítimas mortais. O sismo de Áquila, a 6 de abril de 2009, fez ainda centenas de feridos e elevados danos materiais. Terminaram em Luanda, a capital angolana, e no dia em que faria 80 anos, as cerimónias fúnebres de José Eduardo dos Santos. Os restos mortais do antigo presidente ficarão por agora no memorial a Agostinho Neto, até que se encontre outra solução. Foi um longo processo até se chegar a este momento, mas para quem chora a sua morte, o importante é recordar o seu legado. É de facto muito penoso despedir-nos de um chefe de Estado que conduziu a nação durante 37 anos e meio, quase 38, que assumiu corajosamente as funções de chefe de Estado num momento muito difícil para o país, mas que no fim conseguiu vencer a guerra e unir todos os angolanos. No sábado, dezenas de angolanos prestaram a última homenagem ao ex-presidente, momentos, alguns de grande emotividade. Emoções que não foram partilhadas por 3 dos filhos de José Eduardo dos Santos, entre eles Isabel dos Santos, que recusaram participar no funeral de Estado promovido pelo governo angolano. Os restos mortais de José Eduardo dos Santos repousam provisoriamente aqui no mausoléu Agostinho Neto, um monumento construído por si. Nota dominante desta cerimónia é a ausência das filhas mais velhas, nomeadamente Isabel dos Santos e Velvicha dos Santos. Para a Euronews, Luanda, José Kundi. 6 pessoas morreram e 7 ficaram feridas num despiste de um caminhão nos Países Baixos, a cerca de 30 quilómetros de Roterdão. O acidente aconteceu no sábado. As vítimas participavam num churrasco e, por razões ainda desconhecidas, o veículo desviou-se da estrada e atropelou o grupo. Segundo a polícia, todos os cenários estão em aberto. Centenas de pessoas manifestaram-se em várias cidades indianas este sábado. Em causa, a decisão do governo de libertar 11 homens acusados de violar uma mulher muçulmana durante os motins religiosos de 2002. Os homens condenados à prisão perpétua em 2008 foram libertados a 15 de agosto, data em que o país assinalou 75 anos de independência. A Índia demoliu 2 edifícios residenciais nos arredores de Nova Delhi e transmitiu o momento na televisão. A destruição das Torres Gêmeas com 100 metros de altura foi um raro exemplo de como o país se tornou duro para os promotores e funcionários corruptos. Os cerca de 1000 apartamentos que nunca foram habitados em 9 anos de conflitos legais foram derrubados em 12 segundos.